Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de enfrentar com a boiada a solidão dos ermos do sertão em viagem demorada e tendo vencido mais esta jornada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV vem trazendo histórias e trovas novas para serem aqui contadas e recitadas. E já começa esta função novidadeira com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Depois de atravessar um trecho de pedreira num trieiro de serra com trancos e solavancos, no mercado internacional do leite e derivados, o carretão agora já está de novo embicado no rumo de subida no estradão. Esta é a conclusão a ser tirada dos resultados do primeiro leilão de agosto na GDT, a Global Dairy Trade, que vem a ser uma grande plataforma digital de negociação com abrangência e influência no setor leiteiro do mundo inteiro. De acordo com a organização, neste evento realizado agora na terça-feira, dia 5, o valor médio dos produtos apresentados para venda foi de 4.249 dólares por tonelada, o que representou um ligeiro aumento de 0,7% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Já a respeito do volume comercializado, o que aconteceu foi um fortíssimo crescimento de 52,5%. Mas repare o companheiro fazendeiro brasileiro que, por conta das condições de produção nos países participantes do leilão, nesta época do ano, esta grande variação, assim, de repente, é normal e perfeitamente esperada. Destrinchando, então, a relação dos derivados ofertados, o destaque principal foi para o leite em pó integral, produto mais negociado na GDT, que subiu 2,1% para 4.012 dólares por tonelada. A manteiga foi para o lado contrário e registrou uma queda de 3,8%, fechando o dia a 7.214 dólares. Pois então, na interpretação dos especialistas do setor, estes resultados são uma indicação de que a demanda mundial está se recuperando, o que deve dar sustentação para a cotação. Já em relação ao efeito disso aqui no nosso próprio eito, para o pessoal do portal Milk Point, esta brisa subideira lá fora deve encarecer também o leite e os derivados da Argentina e do Uruguai, que são os principais fornecedores de laticínios para o Brasil, e o resultado deve ser a redução, em alguma medida, da entrada de produtos importados aqui no nosso mercado. Aqui, para a companheirada que faz parte da nossa audiência, ficar falando que todo ano tem estiagem é chover no molhado, porque disso todo mundo tem perfeita sabedência. Mas não é demais lembrar que, em horas como estas de agora, de grande carência de umidade, a exigência de cuidado e atenção no manejo do capim na propriedade é muito maior. E para ajudar o amigo e a amiga pecuaristas a dar atendimento a esta precisão, a gente apresenta agora a nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o que vai acontecer quando o capim começa a florescer. Confira. Planta forrageira não responde a calendário humano. As respostas fisiológicas e produtivas de uma planta elas vão variar de acordo com condições de luz, de temperatura, de água e de nutrientes. É por isso que as plantas não produzem igual ao longo de todo o ano. Há uma diferença nessa produtividade. E é interessante a gente saber que cada planta forrageira vai ter uma época de florescimento, que muitas das vezes vai se sobrepor, mas algumas começam a florescer antes do período que há escassez de água, que há escassez de luminosidade e de temperatura, e essas são aquelas que nós chamamos de plantas precoces. E outras plantas forrageiras vão começar a florescer um pouco mais tarde, que é aquelas que a gente chama tardias, e vamos ter as intermediárias. Conhecer o ciclo de produção da planta forrageira na sua região é importante para que você diversifique suas áreas de pastagens e possa utilizar isso de forma adequada no seu planejamento forrageiro. Se você tem 1 ou 2 plantas na sua fazenda que florescem ao mesmo tempo, você vai diminuir muito a sua disponibilidade de forragem de qualidade durante esse período de florescimento. Por isso é importante que você tenha diferentes módulos, com plantas diferentes, para que você consiga distribuir melhor essa produção de forragem ao longo do ano. Não só em relação ao florescimento, mas também em relação aos períodos de água e seca. Por exemplo, plantas de braquiária tendem a apresentar uma melhor distribuição ao longo do ano, porque produzem mais no período da seca, um pouco mais do que plantas de pânico. Porque as plantas de pânico sofrem muito mais
com a seca. Então, é importante que a gente tenha esses diferentes módulos. Um exemplo aqui para vocês. Braquiária umidícola já passou pelo seu período de florescimento. Ela já floresceu e agora eu tenho ela no seu estágio vegetativo. Então, eu poderia ter um módulo que a planta está com uma qualidade melhor sem estar na fase de florescimento. Um outro exemplo aqui para vocês. A piatã. Nesse momento, ela está em franco florescimento. Inclusive, as sementes já amadureceram. Eu tenho aqui um material de baixa qualidade, com muita fibra, né, e muito material morto e pouca proteína. Então eu consigo agora trabalhar com essas plantas diferentes para melhorar a qualidade da dieta. Um outro exemplo, o nosso bom e velho capim gordura, que nem é mais uma planta utilizada nos nossos sistemas de produção, embora tenha segurado a bovinocultura de leite do Brasil por muito tempo. Essa é a época que ele ainda está na fase de emborrachamento, né? Então as inflorescências elas estão aqui ainda dentro do talo, abaixo da folha bandeira. Então, se a gente for abrir aqui, nós vamos achar essas inflorescências aqui dentro. Então, cada planta tem uma época própria. Embora possa haver a sobreposição, é importante que você conheça como essas plantas florescem na sua região para que você possa ter um melhor planejamento forrageiro e, com isso, distribuir melhor a produção de forragem na sua fazenda. Sem nunca ter a pretensão de querer ensinar o vigário a rezar o Pai Nosso e recitar o Rosário, os companheiros e companheiras produtores brasileiros disseram que têm bem sabedência de que uma hora muito delicada na formação da bezerra leiteira é a desmama, né? Pois então, o jeito certo de fazer essa transição foi um dos assuntos do dia no AgroLeite 2025, que está acontecendo agora em Castro, no Paraná. Quem tem mais informações é o repórter Isaac Rufino. Confira. A nutrição das novilhas é um tema que o pecuarista precisa ter muita atenção. Afinal, se feita da maneira inadequada, pode prejudicar tanto a lucratividade da fazenda quanto a saúde dos animais, principalmente no período pós-desaleitamento. Esse foi um dos temas da palestra do professor Alex Lopes aqui no AgroLeite 2025. Ele que é professor também da Universidade Federal de Viçosa, doutor. Professor, conta pra gente o que foi abordado nessa palestra e qual que é a importância dessa nutrição nesse período específico. Então, Isaac, quando a gente pensa nesse período de transição, que é aquele período que a bezerra ela está saindo ali do período que ela recebe leite, que ela recebe uma dieta líquida e passa para o período que ela é considerada novilha, esse período de transição é sempre um período muito complicado para o animal. Então, ter nesse período uma nutrição adequada, específica para essa fase, é extremamente importante. A gente pode pegar aí, numerar vários pontos importantes, mas talvez o maior deles hoje seja a gente fazer uma relação volumoso-concentrado da dieta boa, ajustada para essa fase, ou seja, colocando mais concentrado na dieta do que a gente colocaria para uma novilha mais velha. Então, esse seria o primeiro ajuste. Então, fazer relações com uma quantidade de concentrado talvez de 60%, 70%, até 80% da dieta dessa novilha em concentrado e também ter um ajuste melhor desse concentrado, olhando para o teor de proteína bruta, para o teor de amido dessa dieta, para que seja uma dieta que seja passível de promover um ganho de peso adequado para a novilha nesse período aí, que é um período muito conturbado da vida dela. E o que o pecuarista não pode fazer de jeito nenhum, né, para não comprometer a lucratividade e a saúde dos animais? Não, assim, até durante a palestra eu sempre deixei uma frase que eu acho que ela é muito importante. O pecuarista ele não pode achar que novilha é tudo igual. Então, a novilha que está ali novinha, com seus 4 meses de idade, ela não é igual a uma novilha de 10 meses, não é igual a uma novilha de 15, não é igual a uma novilha de 24. Então, a gente tem que ter uma dieta específica para esse animal mais jovem, porque assim a gente vai ter um desempenho adequado e não vai comprometer todo o sistema de produção e a produtividade futura desse animal. A gente faz agora um intervalo ligeiro e volta já. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. No primeiro dia da cobrança da inaceitável, absurda e injustificável taxa de 50% em cima das nossas exportações, a cadeia produtiva da carne bovina brasileira venceu esta quarta-feira sem ter ainda no alcance da vista nenhuma esperança de mudança nesta barbaridade decretada contra a gente pelo arrogante e desajustado emocionalmente presidente dos Estados Unidos.
Pois então, sem ter outra saída, o caso vai ser de caçar jeito de continuar lidando e avançando no mercado internacional, apesar da agressão tarifária do gigante nortista. E para ajudar a entender o que é que se pode fazer a este respeito, a gente convidou novamente para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que está em Bebedouro, aqui no interior paulista, e vai participar da nossa função, falando ao vivo pelo computador. Boa noite, Felipe. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranjamento eletrônico e internético. Muito obrigado pela sua disposição para atender a gente. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. O prazer é nosso estar aqui conversando com o pessoal que está em casa. E vamos lá, essa semana, dia de hoje, propriamente, notícias muito interessantes e favoráveis para a pecuária brasileira. Muito bom. Então, para começar a prosa, né, Felipe, qual que era, até agora, a importância verdadeira dos Estados Unidos para as exportações brasileiras de carne bovina? Sidney, em 2025, os Estados Unidos vinha sendo o segundo principal destino da nossa exportação, tá? Então, era um mercado, em termos de volume, que estava sendo relevante, mas principalmente em termos de preço, havia um diferencial aí com os norte-americanos pagando mais do que a China, por exemplo, que é o primeiro destino da carne bovina brasileira. Cerca de $2.000 a tonelada a mais os norte-americanos pagavam frente aos chineses. Mas, em volume, falamos aí no primeiro semestre, onde eles compraram 150 mil toneladas de carne bovina e os chineses 600 mil toneladas. Então, esse é o panorama que nós tínhamos antes do anúncio, né? Agora, pelo resultado aí das exportações de julho, né, Felipe, já dá para ter certeza de que tem compradores querendo a carne que a gente vai deixar de exportar para os Estados Unidos? Tem sim, Sidney. Nós tivemos o melhor mês da história para exportação de carne bovina. Foram 276 mil toneladas exportadas pelo Brasil, com outros compradores figurando. Em julho, por exemplo, o México foi o segundo maior destino da carne bovina brasileira. Nós tivemos um acréscimo de Arábia Saudita, a Rússia participando também mais das compras, além de China, notavelmente aí como o principal destino da nossa carne. Então, julho já mostrou uma resiliência em encontrar outros mercados. Os norte-americanos seguiram no top 10, no top 5 dos destinos da carne bovina brasileira, mas com uma redução frente ao mês passado. Quem apostou que essa carne chegaria nos Estados Unidos sem ser taxada, estava correto, né? O presidente norte-americano anunciou que a carne em trânsito não será taxada ao chegar lá, então tudo que foi embarcado até agora não sofrerá das tarifas novas impostas pelo governo local. Uma outra notícia muito boa também, a investigação de salvaguarda que o mercado chinês poderia colocar aí uma sobretarifa, pensando no exportador brasileiro, seria um fator baixista, ela teve um anúncio hoje pelo Ministério do Comércio chinês de que foi postergada em 3 meses. Então, nós devemos ter o resultado dessa investigação apenas em 26 de novembro de 2025. Estava previsto para agora em agosto, poderia ser um banho de água fria no exportador, né? E com esse anúncio de postergação da decisão, fica aí um cenário mais favorável para a manutenção da exportação à China, num período estratégico para o Brasil, que é agora de setembro a novembro, né? Que é quando eles compram mais, e um alívio principalmente para o pecuarista que não vê um fundamento baixista a mais, além da questão dos Estados Unidos entrando em cena tão prontamente. Agora, qual que é a explicação para esse extraordinário resultado das exportações no mês de julho, Felipe? Silvio, nós já tínhamos uma movimentação, tá, das indústrias com uma diminuição para a carga norte-americana. Nós temos uma alíquota no começo do ano, tínhamos, né, hoje com a questão do tarifaço mudou tudo. Essa alíquota, ela inicialmente tem uma cota de 60 mil toneladas que quando preenchida tem uma isenção ali, uma tarifa menor de 5%. Passado disso, ela passa a 24,6%, e agora, com o anúncio do presidente, né, do Donald Trump, passa a 74,6%, soma-se 50% a isso. Então, nós já tínhamos uma movimentação dos fornecedores brasileiros para pulverizar um pouco mais o atendimento aos mercados, independente do tarifaço. Por quê? Já estávamos além da cota. E isso agora com o tarifaço se intensificou. Então nós vimos outros destinos crescendo e, historicamente, isso é algo que acontece.
Nos últimos 20 anos, em 16, a exportação foi maior no segundo semestre do que no primeiro. Então, seguindo o histórico, já era um movimento que deveria acontecer, independente de Estados Unidos aqui nesse contexto. Nós não acreditamos que a exportação será um problema para o restante da temporada. Agora, em relação ao preço da nossa carne no mercado internacional daqui para frente, Felipe, será que vai cair? Esse ponto é, acho que, o principal que talvez a gente tenha que acompanhar, tá? Por quê? Estados Unidos pagava bem, como eu citei, quase $2.000 a mais que a questão do mercado chinês, e os mercados que devem acessar a carne bovina brasileira nos próximos meses, eles são mercados, na nossa visão, que devem pagar menos. Não tem um ticket médio tão alto quanto os norte-americanos. Então, pode ocorrer aí uma reprecificação da carne bovina brasileira em função disso no mercado internacional, mas não devemos ver os preços derretendo como no ano passado. Por quê? Os preços da arroba brasileira aumentaram, os preços da arroba norte-americana estão elevados, e o preço da carne por lá nem se fala. Na Austrália, com toda a questão tarifaça, do tarifaço, houve uma maior procura por gado por lá, e o preço da arroba australiana está no maior nível dos últimos 12 meses, agora em função dessa expectativa de maior demanda pela carne local. Então deve haver sim uma pressão para os preços aqui no Brasil, mas no mercado internacional toda essa movimentação deve acabar colaborando para reduzir uma potencial pressão de baixa para a cotação da nossa carne lá fora. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Felipe, dessa vez a alta da arroba aqui no nosso próprio terreiro vai se sustentar ou vai ser só fogo de palha que apaga logo depois de começar? A gente acredita que sim, tá? Acompanhando o histórico de exportação que eu citei, é um fator altista. O mercado interno tende a ser melhor no terço final do ano agora, de agosto para frente, e participação de fêmeas. Quando a gente pega os últimos 10 anos, ela diminui nessa fase agora de agosto até o final do ano, e com mais machos compondo os abates, a indústria passa a ter que pagar mais. Agora, até onde essa alta vai? O mercado futuro já chegou a precificar 350 para outubro, hoje está trabalhando próximo de 335, 336 para outubro. Fato é que a expectativa ela é muito mais para um viés de alta para os próximos meses do que para um viés de baixa, e agora com essa questão da salvaguarda chinesa também, o fundamento acaba sendo ainda mais favorável para a precificação da arroba do boi. Muito bom. Evidentemente que a gente sempre conta com vocês aí da Scott para ajudar a gente a entender os rumos do mercado. Muito obrigado por mais essa participação, Felipe. Abração para você, para toda a turma boa da Scott. Até a próxima. Abração, até a próxima, Sidney. Valeu, obrigado. E veja depois do intervalo. Estando vencido o primeiro dia da cobrança abusiva e extorsiva da agressão tarifária do presidente dos Estados Unidos contra a pecuária brasileira, a nossa Praça Boiadeira não se abalou e continuou largada e desembestada na subida da ribanceira. Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. E estando já vencido o primeiro dia de cobrança da extorsiva, injustificável e abusiva agressão tarifária ordenada contra a pecuária brasileira por aquele desajustado socialmente que é o presidente dos Estados Unidos, a nossa Praça Boiadeira fingiu que nem viu e continuou subindo a ladeira em desabalada carreira. A explicação é que, primeiramente, os resultados das exportações de julho foram simplesmente excelentes. E, pelo menos por enquanto, nestes primeiros dias de agosto, a demanda da parte do comprador estrangeiro continua firme feito esteio de aroeira. Ao mesmo tempo, com o avançamento do calendário e o pagamento do salário ao trabalhador brasileiro, o consumo voltou a apresentar crescimento aqui no nosso próprio terreiro, enquanto a oferta de gado terminado apresentou um forte apertamento. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 19 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e, de novo, em todas estas praças, a arroba subiu. E, mais uma vez, a lista das arribadas foi comandada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 305 e a vaca para R$ 278, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também no Rio de Janeiro, com o macho passando para R$ 290 e a fêmea para R$ 265. No Espírito Santo, o boi melhorou para R$ 270. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea pulou para R$ 307.
Em Três Lagoas, o boi melhorou para R$ 305 e a vaca para R$ 275. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, quem quiser comprar macho agora vai ter de pagar R$ 293. No oeste da Bahia, o boi avançou para R$ 265 e a vaca para R$ 242. No sul do estado, o macho foi reajustado para R$ 263. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi agora sai por R$ 290 e a vaca por R$ 267. O Triângulo Mineiro foi no mesmo trieiro, com o macho avançando também para R$ 290 e a fêmea para R$ 263. Na região norte, o boi foi para R$ 285. No sul do estado, o macho foi reajustado para R$ 278. Em Paragominas, no Pará, o boi foi levantado para R$ 286 e a vaca para R$ 255. No sudeste da Rondônia, o preço mínimo da vaca é R$ 238. Nas Alagoas, a fêmea encareceu para R$ 272. No sul do Tocantins, o frigorífico já paga pelo boi R$ 280 e pela vaca R$ 260. No norte tocantinense também não tem mais macho abaixo de R$ 280. E no noroeste do Paraná, a conversa agora começa com o boi a R$ 304 e a vaca a R$ 276. No tempo da mocidade eu tive um alazão tostado, ganhador de carreira, mas isso ficou no passado porque era uma vaidade passageira que não tinha nenhuma utilidade verdadeira. Hoje eu não vejo mais vantagem de apostar a corrida. Para mim, um cavalo, para ser bom, tem de ser firme na lida e companheiro na viagem e na vida, porque sem ele eu me perco nos trieiros e no tempo. Sou mais lento e não posso acompanhar o vento, e não tenho as suas asas para poder voltar para casa. Esta prosinha versejada é uma das mais de 800 que eu escrevi ao longo desses tantos anos que eu passei palmeando o chão do sertão, que depois foram todas publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que são um retratinho perfeito da lida e da nossa vida sertaneja. Se o companheiro ou a companheira, boiadeiros ou não, ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E neste ponto da estrada, a gente se aparta dos companheiros e companheiras que ajudaram no transporte da boiada até aqui nesta quebrada, agradecendo a parceria e a companhia e deixando feita a promessa firme de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.